Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Olá, eu sou a Andréa e hoje nós vamos falar mais uma vez a respeito do livro de Romanos, da carta de Paulo aos Romanos, hoje com meu amigo o Lucas Alves, da Igreja Presbiteriana Peniel, e nós vamos estudar hoje na nossa série de estudos sobre Romanos, Romanos 2, dos versículos 17 a 24, que diz assim: Se porém tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram nas trevas, instrutor dos ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério, e o cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Então, continuando nossa série de estudos, nós vamos falar agora sobre uma exortação dura que o apóstolo Paulo faz aos judeus, né? Os judeus que são os descendentes de Abraão e que compreendiam ser os herdeiros, né, das promessas de vida eterna do Messias, pelo simples fato de serem judeus e conhecerem as leis de Moisés e obedecerem às leis de Moisés. E aqui, quando ele fala sobre isso, quando ele começa a falar, tu, porém, que tens por sobrenome judeu e repousas na lei e te glorias em Deus, que conhece a sua vontade, ele cobre os judeus de elogios, mas ele quebra isso confrontando um pouco a postura dos judeus. Por que isso, Lucas? Ele cobre, né, por conta aí do histórico, né, que você citou, porque ele diz praticamente, olha, vocês que conhecem a palavra, vocês que se gloriam em Deus, ou se a gente for traduzir para hoje, pode-se dizer vocês que se dizem cristãos, né, trazendo essa palavra para a gente, e aí depois ele vai começar a quebrar isso, né, para dizer que eles não estão cumprindo aquilo que eles conhecem como palavra de Deus, né, que eles não estão cumprindo. Então ele traz aí no versículo 17 esse histórico, né, que tem por sobrenome judeu, repousas na lei e te glorias em Deus, né, e traz esse histórico, esse peso, justamente para dizer depois as coisas que esse povo ele deveria fazer como conhecedor da palavra de Deus, e que são coisas também que a gente, trazendo para hoje como cristão, deve fazer a partir do momento que a gente conhece a palavra de Deus, a partir do momento que a gente é nova criatura, a gente tem que ter uma atitude diferente, né, do que a gente tinha quando a gente não conhecia essa palavra. E aqui ele fala, né, de uma forma bem familiar, né, repousas na lei, né, dá um certo ar de familiaridade que os judeus tinham com as leis, que aqui ele se refere às leis que foram dadas por Moisés, né, nós chamamos das leis mosaicas, e fala, e te glorias em Deus. Os judeus, eles eram orgulhosos por serem descendentes de Abraão. Sim, eles eram bem orgulhosos, né, e se diziam ali tinha até uma certa soberba, né, em relação a isso e tal. Então, sempre quando eles iam se referir a alguma coisa, usavam muitas vezes esse histórico, né? Eu sou descendente de Abraão e tal, como muitas vezes a gente vê as pessoas
fazendo hoje, sei lá, eu sou filho do rei ou da rainha e tal, do presidente, usavam esse histórico para poder se orgulhar. E hoje até o título de cristão, né? Dizer, eu sou cristão, eu conheço a palavra, né? E até mesmo nós reformados, né? Nós caímos nesse erro também de dizermos, nós temos o conhecimento, né, do verdadeiro evangelho, nós temos o evangelho genuíno, e aí o que a palavra de Deus diz que a quem muito será dado, muito será cobrado, recai sobre nós. Né? Sim, porque é uma responsabilidade. A partir do momento que a gente sabe, né, da palavra de Deus, a gente tem uma responsabilidade não só de pregar essa palavra, mas de viver diferente, para que a nossa pregação tenha também um testemunho, né? Porque se a gente, por exemplo, sai para evangelizar um dia e no outro dia a pessoa que a gente evangelizou vê a gente bebendo, né, no bar ou se drogando, ela não vai acreditar de que aquela palavra que foi pregada para ela é uma palavra verdadeira, né? Ela vai ficar, poxa, para eu ser cristão e viver daquele jeito é melhor ficar como eu tô, né? Então a gente tem que saber que a nossa palavra tem que vir junto com a atitude, com o testemunho, e o maior exemplo disso é Jesus Cristo, né? Ele não só tinha a promessa de morrer por nós, mas ele morreu pelos nossos pecados, porque se ficasse só no verbo a gente estaria condenado aí ao inferno, né, à morte eterna. Então ele é o maior exemplo disso. É verdade. E ele fala aqui que o povo judeu é um povo que ensina, né? É um povo aplicado ao ensino, né? Tu és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças. Mas aí ele quebra dizendo, mas vocês não ensinam a si mesmos? Vocês ensinam os outros, mas não ensinam a si mesmos. Então ele estava recorrendo aqui a uma conduta legalista dos judeus, né? Se apegavam nas questões mosaicas de guardar o sábado e das festas e dos mandamentos, mas em contrapartida eles tinham uma vida hipócrita, né? Uma vida pecaminosa, repousando, né, na garantia de que seriam salvos pela lei. Então eles criavam, tinham essas expectativas, né, de que a obediência às leis faria com que eles seriam salvos. E até tem uma frase que Augusto Nicodemos cita, né, e que fala que nós todos nascemos com uma inclinação para sermos realmente legalistas. Né, que ele fala, todos nós nascemos arminianos, né? Nós somos inclinados a esperar ser reconhecidos pelo mérito, né, do que nós realizamos, e achamos que pelas boas obras que nós seremos salvos. Isso está implícito em nós, né? Mas ele diz aqui, você que prega que não se deve furtar, você furta? Você que prega que não se deve adulterar, adultera. Então ele mostra aqui para nós uma realidade ali dos cristãos em Roma também, dos judeus em Roma. Ele mostra, né, uma realidade desse tempo, e é interessante como é uma realidade do nosso tempo também, né? A gente às vezes costuma dizer que a palavra de Deus ela às vezes parece tão atual, né? Mas o Calvino dizia que a palavra de Deus ela não é velha nem atual, ela é eterna. Né? Então, tanto essa parte, né, em que a gente vê essa questão talvez de uma religiosidade, né, muito grande dos judeus, a gente vê muito isso hoje também, né? Eu vou à igreja no domingo, eu tomo Santa Ceia, eu faço isso, faço aquilo, então eu tô bem, eu vou pro céu e tal. Eu não mato, não roubo, né? Não bebo, então eu tô bem. E isso é perigoso, né? Porque eles focavam tanto na questão da lei que eles esqueciam do principal, Jesus Cristo crucificado, né? Porque pode ter tudo, mas se faltar esse detalhe de Jesus Cristo crucificado, não vai adiantar de nada, né? Vai ser tudo religiosidade e isso tudo em vão, né? E ele exorta esse povo aqui justamente porque eles conhecem, né, a lei, porque eles conhecem a palavra, e ele diz, né, igual você citou,
no versículo 19, persuadido de que as guias dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, né? Então, se a gente não faz a diferença, como é que a gente vai guiar os cegos se, apesar de ter a palavra, a gente está cego também, né? Como é que a gente vai ser luz daquele povo que está na treva se a gente também está agindo como treva, né? Então, a gente tem que fazer a diferença, agir de um modo diferente para que as pessoas orem e vejam Cristo em nós, né? E aí é pensar em muitas situações da nossa vida, o que Jesus Cristo faria se estivesse no lugar, né? Como é que ele agiria, né? Qual seria a atitude dele, né? E o versículo 21, né, que ele cita, tu porém que ensinas ao trem, não te ensinas a ti mesmo, tu que pregas, não se deve furtar, furtas. Então ele exorta aqui praticamente chamando, né, os judeus de hipócritas, né? Ué, mas você tá lá na igreja todo domingo, de repente, sei lá, você sobe no púlpito e você cita os 10 mandamentos, fala não furtarás, né? E aí, durante a semana, você é preso porque você furtou, né? Então, você está se contradizendo. Ou até coisas sutis, aparentemente, como sonegar impostos, né? Sim, exatamente. Coisas que às vezes a gente fala assim, ah, não, isso aqui não é de nada, né? Isso aqui não vai fazer a mínima diferença, mas começa por aí, né? Sim, é verdade. E lembra o que Jesus fala também lá em Mateus 7, hipócritas, né? Tira primeiro a trave do teu olho, para depois tirar o cisco que está no olho do teu irmão, né? E aí ele fala, tu que te glorias na lei, porque eles se exaltaram. E o Senhor Jesus, ele costuma realmente quebrar o ego daqueles que se exaltam, né? Cumprindo o que as escrituras mesmo dizem, né? Que aqueles que se exaltam serão humilhados. Como aconteceu com a igreja de Laodiceia, que se dizia rica e abastada, e o Senhor disse a ela, vocês são miseráveis, sim, miseráveis, pobres, cegos e nus, né? E aqui ele fala, vocês se gloriam na lei, mas vocês estão desonrando a Deus. E é meio anacrônico até o modo de viver dos judeus, porque Cristo já tinha vindo. Nesse momento aqui, Cristo já tinha morrido e ressuscitado, e eles ainda estavam vivendo apegados na lei de Moisés. E aqui, Paulo está falando para os judeus convertidos a Cristo. Então isso se torna ainda mais anacrônico, né? Algo que antes de Cristo eles realmente viviam dessa maneira, mas depois de Cristo eles deveriam viver em obediência e temor a Deus, por gratidão, pelo favor, né, que foi recebido de Deus, pela bondade que foi revelada por Deus, né? E aí ele disse, pois, como está escrito no versículo 24, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Eu estava falando que entre aqueles que não são judeus, o nome de Deus está sendo blasfemado porque vocês que são judeus estão dando mau testemunho. E aí é a parte em que o evangelho está sendo envergonhado, né, pela atitude aí dessas pessoas, né, dos judeus. E o Paulo ele exorta, né, realmente, porque é um povo que hoje seria considerado, por exemplo, velho de igreja, né? A pessoa que de repente passou o tempo todo na igreja, mas ainda se apega à lei, né? Mas não está talvez convertida, mas apenas convencida, né? De que é salva e de que tem aí a salvação. E trazendo, né, para os dias de hoje, ele citou, né, de que o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa, né? A gente tem que pensar se o nome de Deus está sendo blasfemado aí por nossa causa, olhando para a nossa vida, né? Para que as pessoas, quando a gente for falar de Deus para elas não olhem e falem assim, poxa, mas você é meu vizinho, não me dá nenhum bom dia, nunca vi uma gentileza sua e agora você está me convidando para ir para a igreja, né? Para que a gente não haja como um hipócrita, né? Em Mateus, no capítulo 6, antes de Jesus
ele ensinar o Pai Nosso e dar as orientações, ele fala para a gente não sejais como os hipócritas, né, que ficam em pé nas sinagogas e oram. Então, é engraçado que eles faziam de tudo para parecer, né, superiores realmente a outras pessoas que não conheciam a palavra de Deus. Né? Eles faziam de tudo para que fossem ali vistos como, assim, estrelas da sociedade, ou talvez até, digamos, hoje estrelas, entre aspas, gospel. Né? Verdade. E isso é reprovado, né, por Deus, porque eles escolhiam um horário em que tivesse maior número de pessoas ali, ficavam no lugar mais alto, para que eles fossem reconhecidos, para que as pessoas olhassem assim e falassem, nossa, como é santo, né? Tá orando aqui todo dia nesse horário e tal. Só que a verdadeira conversão no coração, né, não tinha acontecido ainda, né? E isso é perigoso porque a gente não sabe quando Jesus ele vai voltar ou quando ele vai permitir que nós vamos aí ao encontro dele. Então isso é perigoso, né? Porque se a gente morrer hoje, que vida a gente tem vivido, né? O apóstolo Paulo ele fala que o viver é Cristo e o morrer é lucro, mas a gente tem vivido Cristo, né? Para que o nosso morrer seja lucro, é isso que a gente tem que pensar, né? Porque senão a gente, né, corre aí um sério risco se a gente não estiver vivendo verdadeiramente, né, a palavra de Deus, né? Porque só Ele sabe realmente aqueles que Ele escolheu. Né? Então é como se a gente estivesse batendo no peito dizendo, eu sou eleito de Deus, então se eu sou eleito eu não me importo com quem mais então eu não vou me preocupar em pregar o verdadeiro evangelho, vou ficar aqui na minha vida, vou ficar vivendo da forma que eu quero. E ele fala realmente sobre uma vida de fachada, né? Uma vida de fachada dos judeus, que é uma vida de fachada de grande parte do povo cristão também hoje. A gente vive num país que não tem perseguição religiosa, assim, igual em outros países em que as pessoas morrem decapitadas por levar uma folha da palavra de Deus, né? E talvez se tivesse, não sobraria metade daqueles que se dizem evangélicos no Brasil, né? Porque eles fugiriam à menor ameaça, né? Então a gente tem que agradecer a Deus pela liberdade que a gente tem de pregar a palavra dele e pregar o verdadeiro evangelho, que é o do arrependimento. E acima de tudo, pregar com o nosso testemunho, né? Porque assim como ele termina dizendo que o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa do mau testemunho dos judeus, o nome de Deus é glorificado quando nós damos testemunho de quem Cristo é, né? Vivendo Cristo, realmente seguindo os passos de Cristo. Exatamente. E é para isso que a gente nasceu, né? A gente nasceu para glorificar a Deus. Então, claro que você tem que trabalhar, claro que você tem que estudar, claro que você tem que fazer as suas atividades do dia a dia, mas faça tudo para a glória de Deus, né? Trabalhe para a glória de Deus, não trabalhe simplesmente pelo dinheiro, pelo seu chefe, mas trabalhe para a glória de Deus, né? Então, no capítulo 1, né, ele cita aí do versículo 28 ao 32, ele cita uma série de características, né, do povo, falando como um povo realmente que nem parece conhecedor da palavra, né? E hoje a gente também tem um povo que nem parece conhecedor da palavra, né? Então, se você vai fazer, por exemplo, uma comida, faça aquela comida para a glória de Deus, né? Não faça de qualquer jeito. Faça tudo como se você tivesse assim, Deus estivesse ali no momento e você estivesse fazendo para Ele, porque foi para isso que a gente nasceu, para glorificar a Deus. Então, glorifica a Deus a todo momento, de todas as formas que você puder na sua vida. Amém. Obrigada, Lucas. Se você foi abençoado com esse vídeo, então compartilhe com seus amigos, curta, deixe o seu comentário e que Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu creio. Eu creio.
Você deveria dizer, eu não combinei também isso com vocês. Eu digo, eu creio, você diz e falo, tá bom? Vamos de novo. Se você foi abençoado com esse vídeo, então compartilhe com seus amigos, curta, deixe o seu comentário e se inscreva no canal para que você possa acompanhar os nossos próximos vídeos. Eu creio E falo.